segundo podcast pela Secretaria Municipal de Cultura, Marcos Angelotti dos Santos. Continuando agora no nosso segundo podcast, eu quero só fazer uma ressalva que o meu amigo Carlos Roberto me lembrou, e a proposta ele está mais correto do que eu. O Carlão, por favor, faz essa... Ele falou que o Roberto Carlos lançou um chaveirinho que chamava Mugs, não foi. Roberto Carlos, na época, a Volkswagen lançou jogava um jogador de água nos para-brisas e tinha uma cobertura de metal. Ele tirou aquela cobertura de metal e transformou-se no brucutu. Chamava-se brucutu. E Mugs era um bonequinho que o Simonal ia no palco e colocava com ele no palco, na época. É o Wilson Simonal. Tá certinho, Carlão. Então, corrigindo, o nome Os Mugs, da banda Os Mugs do Humberto, veio do Simonal. Wilson Simonal. Exatamente. Agora, qual que era o SIC RG do... do Roberto sabe tudo. Enciclopédia. Verdade. A propósito, ali em 1971, que eu estava em Araxá, cheguei em Rio Preto na semana do Carnaval. Aí eu entrei nessa banda que como eu disse no podcast anterior, entrei nessa banda chamada Stop Sexto, que mudou o nome para Móvel 80, e fiquei até o dia 1º de maio, quando eu fui despedido. Em seguida, no próprio mês de maio, finalzinho de maio, o Toninho Cury, que era o proprietário e baterista do grupo Apocalipse, me chamou para trabalhar com o Apocalipse. Ali eu entrei e a minha vida foi consumida pelo Apocalipse ali, no bom sentido. Então é isso. Só para deixar claro já essa nova mudança. Senhores, as perguntas? Aí nessa fase aí, você teve um convite para você fazer parte do Apocalipse, do grupo Apocalipse. Isso, a partir de 26 ou 25 de maio de 72. Mas aí você já permaneceu ou você participou de outros grupos também? Porque o Apocalipse estava ótimo, estava indo muito bem. O Apocalipse tinha uma auréola. Como eu fui, no podcast eu disse que como eu também fui chamado a atenção a entrar num baile que eu vi os meninos cantando, o Seu e o Ovinho, o Apocalipse era diferenciado, cara. Eu não sei, era interessante isso aí. O pessoal, as fãs, o pessoal... Era a banda que tinha muito fã, mas era uma classe de fãs diferenciado. Os Cometas eram um gênero mais popular, um pessoal bem mais popular, que acompanhavam, que saíam de Rio Preto, pegava o carro e ia para os bailes. O Apocalipse era uma banda bem riopretense mesmo, bem riopretense. Até porque o Toninho Cury, baterista, ele não tinha assim o hábito e a vontade de curtir para sair muito. Aí o Toninho Cury, nós todos resolvemos, batemos um papo e resolvemos fazer um show de rock. Esse show de rock aconteceu no dia 6 e 7 de junho de 1974. Lá no Teatro Municipal Humberto Sinibaldi. Bom, até então nós começamos a fazer baile, de 72 a 74, o Apocalipse fazendo baile. Eu fui chamado em 73 por um conjunto, uma banda, já era uma banda. Tinha metais, né? A gente considerava assim, a banda é aquela que tem metais. Chamado Super Sound Six, do Vanderlei Tedeschi, tecladista, e do William Bassett, baterista. Uma banda muito boa, profissional, tinha um cantor fabuloso chamado Bebeto, de Mirassol. Bebeto era fantástico. Fantástico. E eu entrei lá no dia 1º de agosto. Foi a primeira vez que eu recebi um salário fixo por mês, salário fechado. Saí do Apocalipse. E o Apocalipse colocou um outro guitarrista, um rapaz de Santos, que se tornou meu amigo até depois.
E eu fiquei até por volta do dia 15 de setembro, ou seja, 40, 45 dias. E a minha vontade de voltar para Apocalipse era muito grande. Nossa, eu sonhava, eu delirava. E um dia o Toninho Cury apareceu na minha casa e falou assim para mim: Marquinhos, pelo amor de Deus, volta para a banda, eu não aguento mais, volta para a banda. Porque o lance era dispendioso para ele, que era uma banda amadora, o Apocalipse, ter um guitarrista de Santos. E as dispensas que gerava a permanência dele em Rio Preto. Então o Toninho praticamente estava tendo que bancar. E não era o propósito da banda naquela época. E ele, quer dizer, ele ofereceu um filé parmegiana para mim, de graça. Eu falei, não, eu volto sim. E falei com o Vander, com o William, e saí da banda e voltei para Apocalipse. Aí foi uma alegria muito grande. Aí em 73, 74 nós começamos a viajar para mais longe, fomos para Maringá fazer baile, lugares mais longe. E as bandas também de Rio Preto crescendo, evoluindo. A evolução foi rápida nessa época. E a época do rock and roll, né? Porque de 1972 até 75, o rock and roll foi esplendoroso. Led Zeppelin, Deep Purple, etc. Por aí foi esplendoroso. Tanto é que eu fui fazer freelance com a banda The Five Kings, que até aí já não seria aquela formação inicial, mais jovem, mais simples, mais Rio Preto. Aí foram dois irmãos que vieram de São Paulo, Paulo e o Nezão, que compraram a banda do Wagner e do Gil, e começaram e trouxeram para L. Ribeiro, e L. Ribeiro começou a vender. Quer dizer, então eles também tiveram que viajar bastante com a Kombi deles. E eu fiz alguns freelances com eles. Isso foi assim em 73, 74. Quando chegou em 74, ou melhor, em 74 nós fizemos esse show de rock com Apocalipse. Quando terminou o show de rock no domingo no camarim, o Toninho Cury chegou e falou assim pra gente: gente, a banda vai acabar aqui agora. Nós estamos acabando com a banda, não dá mais certo pra mim e tal. Vocês imaginam a tristeza, né? A euforia de fazer 2 dias de show no teatro, um sábado e domingo lotado, foi lindo. O Cello, o Marcelo, estreando com a Redbeard aqui de Rio Preto, uma empresa fantástica de áudio. O Marcelo, que é um grande operador de som, fantástico, que é de Rio Preto e nasceu aqui, e ele se dispôs a fazer uma mesa de som para fazer esse show. Eu cometi um pequeno engano, perdão, não foi nesse show que ele estreou a mesa de som pra gente, foi no show de 75, o Apocalipse. Então vou dar uma pausa aqui e vou continuar exatamente aonde o Toninho Cury chegou e dispensou, né, todo mundo. Imediatamente eu entrei no The Five Kings, já fui para lá e já comecei no sábado seguinte a fazer bailes. E segui. Quando chegou aí por volta de novembro, por aí, o Walter Furlaneto me chegou. O Walter Furlaneto estava no Original Som. Era o Super Estilo Som. Não era o Super Estilo ainda. Não? Não, depois que se transformou. Aí em novembro de 75 era Original Som. Vou explicar para você por quê. Original Som. E vamos fazer com a gente lá, porque o Super Sound 6 tinha acabado, recente, que eu também passei por ele em 73, e o William Bassett e o Vanderlei Tedeschi foram para o Original Som. E o Walter Furlaneto também, que estava como contrabaixista do Super Sound 6. Aí ele me chamou para fazer os freelances. Eu estava no Apocalipse, ou melhor, eu estava no Five Kings. Olha a bagunça que dá. Fui fazer os freelances. Porque também os bailes para o Five Kings tinham diminuídos, porque eles só faziam um gênero rock and roll pesado. Você imagina baile com rock and roll pesado? Complicado, né?
mas tinha. E eu comecei a fazer, aí em dezembro, janeiro, quando foi em janeiro eu pedi para sair do Five Kings para ficar direto no Original Som, porque me sustentava financeiramente melhor. O Original Som, aí fizeram uma foto, quando eu já fixei na banda em janeiro, e fizeram uma foto, um cartaz, e mudou para Super Estilo Som. Cartaz preto, com as fotos da gente, a cabeça da gente, legal. Isso foi assim, aí ficou super Estilo Som, ali em 1975. Quando foi em março de 75, nós começamos a receber, março, abril, começamos a receber na sala de ensaio mais integrantes. E a gente era o último a saber, né? A gente praticamente não participava das coisas, porque tinha o seu proprietário, tinha a direção, tinha a empresa que cuidava dos interesses do Super Estilo Som. Mas a gente vê no ensaio que começou a aumentar o número de músicos no ensaio. Aí começamos a perceber que estava orquestra. Aí que nós vamos saber a jogada, que tinha um negócio no ar que ia virar uma orquestra com o Gregório Barros. Quer dizer, daí coisa de dias ficamos sabendo que seria o nome trocado para Tropical Brazilian Band. E já em maio fizemos a estreia. Espetacular. O cacife popular do Gregório Barros, o carisma, era algo extraordinário. Ele tinha um público fã que eu nunca sonhava que fosse daquele jeito. Espetacular. Aonde ele ia, ele era recebido de uma forma violenta. Isso, incrível. Violenta, sim. Violenta no sentido benigno da palavra. Se é que Gregório Barros, ele era, nos anos 50, né? Ele foi um astro, né? Conhecidíssimo, né? Ele fez filmes. Ele fez filme, ele trabalhou como ator. E ele era considerado o rei do bolero, né? Rei do bolero. E o mais interessante é que a origem dele, se não me engano, ele era mexicano. Argentino. Gregório Barros é argentino. É argentino? Argentino. Tá. E ele se fez na América do Sul naquela época. Ele teve um nome na América do Sul também porque cantava espanhol. Eu não sabia disso. Da magnitude do Gregório Barros. E lá fomos nós com a Tropical, esplendor, fantástico. E viajamos muito, gravamos um disco, esplendor, coisa maravilhosa. Foi uma experiência extraordinária. Tudo isso. E as bandas seguiram. O Apocalipse colocou... O Apocalipse acabou. O The Five Kings, daí uns tempos também, mais um ano por aí, também acabou. Não aguentou. Eu sei que quando foi aí por volta de... Isso em 1975. Quando foi por volta de setembro, o Toninho Cury, até então dono do Apocalipse, mas que estava desativado, apareceu em casa: Marquinho, vamos fazer um trabalho autoral? Vamos fazer. Então, vamos fazer o seguinte, eu falei: Toninho, só que tem uma coisa aí para mim sobreviver, como é que eu faço? Ele falou: não, eu já pensei nisso. Vai inaugurar um clube aqui em Rio Preto chamado Harmonia Tênis Clube e você vai entrar lá como diretor musical e fazer um conjunto do clube. E assim foi. Eu saí da Tropical por volta de setembro e entrei, estreiei juntamente com o clube, dia 15 de novembro de 1975. E lá na Galeria Bacite. Também foi uma outra experiência maravilhosa. Mas nesse meio tempo, já assim que eu saí, o William Bacite também se interessou por ser fixo, não ter que viajar, e para colocar ele como baterista. Assim foi. Entrou ele, entrou a Taninha, cantora, entrou o Luca Min, que era o tecladista do Apocalipse, que estava fazendo casamentos, alguma coisa com um órgão que ele tinha.
E eu fazia contrabaixo, o Caminho piano, o William bateria e a Tania cantando. Fizemos de novembro até o final, até o Réveillon. Aí entrou o baixista Rui Boares, que era do Lonely Boys. Foi uma formação interessante. Foi uma informação interessante. E eu fiquei ali no Harmonia. Isso foi em 75, eu fiquei em 76. Aliás, eu peguei o começo da discoteca, ali no Harmonia. E isso foi uma das lembranças maravilhosas que eu tenho na minha vida. O início da discoteca, o que a discoteca fez com o pessoal. Porque o pessoal não tinha uma música, sabe, para curtir, porque vinha vindo o que estava forte até 75 era o rock and roll, essas Pink Floyd, papá, mas não tinha como dançar. Eram umas músicas muito, muito trabalhadas. Eles tinham assim uma qualidade deles musical era extraordinária, mas a música era em blocos, parada, e não dava sequência. O povo queria dançar. Eu vi isso de um crítico de música na época, o que fazia o Sábado Som, Nelson Mota, que o rock and roll ele se desgastou em função dele mesmo, por não oferecer o que o povo queria. E a disco chegou fazendo exatamente isso, dando uma sequência de balada para o pessoal dançar. Eu peguei essa época, foi fantástico. E a disco tem uma coisa, né, o fundamental, a disco ela tinha... Olha só, senhoras e senhores, o mais importante, a disco ela tinha tudo feito à mão, nada eletrônico. Tudo feito à mão. A primeira fase dela, de 75 a 70, ao começo de 79, foi desse jeito. Aí que começou a entrar as programadas, né, da Donna Summer, essas coisas todas. Só que a disco, o que ela fez? Olha o tanto que ela ajudou as bandas. Porque a partir de 77, eu saí do Harmonia Clube e montei o Apocalipse para fazer baile. Como eu disse no podcast anterior. Fazendo baile com o Apocalipse, eu comprei um equipamento de som que predominava na época. 2 caixinhas de som de cada lado, só para sair a voz, os aparelhos de guitarra, baixo, bateria atrás, a bateria sem microfone, ia desse jeito. A disco nos doutrinou, nos ensinou o caminho que a gente tinha que seguir. E nós tivemos que nos adaptar com mesas de som, microfonação para bateria, fazer um PAzinho com 3 vias, descobrir esses caminhos e fomos começando a trilhar e fazer um PA. Por quê? Porque a disco, vamos dizer assim, um vulgo popular. Na disco, as pessoas falavam, mas a bateria não está saindo nas caixas. Ela predominava, né? Começou a predominar. O forte da disco era tum, 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 pedal, né? E a gente teve que se virar para se adaptar. Foi nessa época que as bandas mudaram o estilo, se adaptaram. Encerrando aqui o 2º podcast, Marcos Angelotti dos Santos, Secretaria Municipal de Cultura, do Prêmio Nelson Seixas, 2021.